Boa noite a todas. Eu me chamo Adriana Mota, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, olhos castanhos também, eu uso óculos, estou com uma blusa vermelha e um brinco africano de miçangas. Atrás de mim tem uma parede branca com um sino dos ventos e um painel indiano. E estou acompanhada da minha gata, que é uma gata tricolor. Eu sou formada em pedagogia, atuo no enfrentamento à violência contra as mulheres há algumas décadas já. Eu comecei na década de 90, quando eu trabalhava na prefeitura de Angra dos Reis, e atualmente eu sou assessora parlamentar, sou feminista, ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras e acompanho a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ALERJ. E eu, na verdade, passei por vários espaços e por vários lugares, né, onde foi possível desenvolver esse trabalho de enfrentamento à violência contra as mulheres, seja na coordenação da Rede Capital, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que eu presidi durante algum tempo, como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher depois, aqui na cidade do Rio, como subsecretária de Política para as Mulheres, enfim, já rodei aí por alguns espaços e algumas atividades que me colocam nesse lugar de conhecer bastante a rede de serviços e de ter acompanhado a implementação dessa rede no estado do Rio de Janeiro. Eu sou também moradora de Niterói, né, e sou mãe do Flávio, e sou uma mãe pela diversidade, né, sou mãe de um jovem gay de 22 anos. Eu preparei uma apresentação para compartilhar com vocês, e eu queria dizer para vocês ficarem muito à vontade durante a nossa conversa para interromper, para fazer perguntas, para anotar dúvidas que vocês prefiram fazer no final, enfim. A minha ideia aqui hoje era muito mais a gente abrir um espaço de diálogo, de troca, e de conversa mesmo sobre rede, principalmente, gente, focando nesse momento muito especial, muito específico e muito difícil para as redes, que é um momento de pandemia, né? Nós hoje temos esse privilégio de poder assistir uma aula pelo computador, de ter um celular para acessar as nossas redes sociais, podemos, nesse momento, estar em casa e nos dedicar também, de certa forma, a nos proteger, né, da pandemia, do coronavírus, e um dos reflexos da pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, tem a ver com o enfrentamento à violência contra as mulheres e tem a ver com uma desestruturação dos serviços que atendem mulheres em situação de violência, né? Da mesma forma que nós, como mães, como trabalhadoras, como namoradas, como companheiras, como profissionais, não estávamos preparadas para viver esse momento, os serviços também não estavam preparados para viver o que estamos vivendo hoje, né? Então, nós nos adaptamos como mães, ou não, estamos ainda em adaptação, nos adaptamos enquanto estudantes, por isso estamos nessa sala virtual e não todas juntas numa reunião. Nós nos adaptamos como trabalhadoras e estamos também dentro de casa acumulando, né, tarefas domésticas com as nossas tarefas do ambiente corporativo de trabalho, e os serviços também estão se adaptando e aprendendo a desenvolver uma nova forma de atendimento que garanta qualidade, que garanta proteção às mulheres que sofrem violência. Então, é um momento muito difícil para os serviços, mas é ainda mais difícil para as mulheres, né? E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar, para, enfim, abrir o microfone, falar o que for mais interessante para vocês. E também eu queria dizer o seguinte, essa apresentação que eu vou mostrar
vocês não precisam ficar preocupados em copiar o que está na apresentação ou printar a tela, porque eu já mandei a apresentação para a Samantha e para a Ana Paula, e aí elas podem, depois, em algum momento que for mais oportuno, disponibilizar a apresentação para todas vocês, tá? Nessa apresentação não tem nenhum segredo que não possa ser compartilhado, nem dividido, pelo contrário. Essa apresentação, ela é construída com informações públicas que eu recolho, né, nos sites, enfim, nas publicações. Inclusive, esse slide eu nem coloquei assim, referências bibliográficas, peço até desculpas por isso, esqueci de colocar, mas depois eu posso passar para vocês alguns dos materiais que eu cito como fontes aqui nos meus slides. Eu posso passar as publicações mesmo para vocês, porque elas estão disponíveis nas redes para download. Então, como eu já tive todo esse carinho com vocês de preparar o material, não tem por que não compartilhar e entregá-los a vocês, né? É uma partilha entre nós desse material. Então, usem à vontade, espalhem também para outras pessoas e produzam a partir disso também, que eu sei que vocês têm condições de pegar essas reflexões que estão nos slides e levar também para os municípios de vocês. Eu acredito que tenha gente aqui de outros municípios, de outras localidades que vivem experiências talvez distintas dessas que eu vou mencionar aqui. Então, a ideia é a gente poder compartilhar o conhecimento entre nós também, tá? Vou começar a apresentar, tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês, por favor, me digam. Aqui eu já queria começar, então, apresentando para vocês e explicando um pouco do meu método de trabalho, que a Samantha já conhece, né, porque nós somos amigas já de bastante tempo. Quando eu conheci a Samantha, inclusive, foi pelas atividades culturais e artísticas que ela desenvolve com um grupo de mulheres. E na minha trajetória trabalhando com mulheres em contexto de violência, eu entendi que a arte e a cultura são ferramentas extremamente importantes para a gente ressignificar a violência e poder superar essa violência que nós mulheres sofremos. Então, a arte que a Samantha faz, que é a arte da palhaçaria, vocês já devem conhecer, ela já deve ter falado sobre isso várias vezes, mas é um exemplo, né? A Samantha foi uma parceira dos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, para que as mulheres pudessem, através da palhaçaria e do riso e da expressão mais cômica, trabalhar as situações de violência que elas viveram. Mas há outras ferramentas, né? Tem gente que talvez não se sinta confortável com esse tipo de arte, então eu trago aqui uma outra arte, né? Que é a pintura, o grafite. Esse grafite é de uma artista chamada Crioula, mas tem várias outras grafiteiras, né? Com quem eu também pude me aproximar e desenvolver trabalhos, né? Que podem usar a sua arte para ajudar as mulheres a fazer uma leitura da sua própria vida e do mundo diferente da realidade da violência, que é tão aprisionadora e assustadora, né? Então, eu apresento para vocês essa artista que é a Crioula. Queria que vocês depois pudessem conhecer melhor a arte dela e pesquisar os trabalhos que ela faz. Vou falar com vocês sobre violência contra as mulheres e a rede de atendimento no contexto da pandemia, levando em consideração que, nesse momento, esse é um contexto extremamente importante que a gente não pode deixar de mencionar, né, como um contexto que tem causado essas reflexões e também alguns limites no enfrentamento à violência, né? Eu gosto sempre de começar lembrando que o enfrentamento à violência contra as mulheres, que hoje é uma pauta muito forte do feminismo e de vários movimentos de mulheres, ele não foi sempre um tema considerado pelo feminismo como importante, né? Esse era um tema muito limitado ao âmbito privado, à vida privada de cada mulher, ou de cada homem, ou de cada casal, e foi ganhando uma força maior aqui no Brasil
principalmente a partir dos anos 70, né? Foi a partir desse período, né, histórico em que ocorreram muitos casos emblemáticos de feminicídio, que na época a gente também não chamava de feminicídio, né, chamava de morte de mulheres, e muito como crime passional, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, crime passional. Na década de 70 aconteceram vários crimes assim, que ganharam repercussão. Vejam, os crimes em que mulheres são mortas no contexto de violência, eles não começaram a acontecer nos anos 70, né? Aconteceram durante toda a época em que o mundo é mundo, mas nos anos 70 houve essa repercussão. E, principalmente, um determinado crime voltado para um perfil específico de mulher. Mulher branca, de classe média, mulher que tinha um certo nível intelectual, cultural, né, que participava da sociedade ativamente, e esses crimes foram muito divulgados na época, né? Então teve o caso da Heloísa Balesteiros, teve o caso da Ângela Diniz, que até eu gostaria de recomendar a vocês que escutassem o podcast Praia dos Ossos. Não sei se alguma colega já passou aqui antes e recomendou esse podcast, é muito legal, conta essa história do crime de que Ângela Diniz foi vítima. E esses casos todos de violência acabaram chamando a atenção das mulheres para a realidade da violência no contexto privado, entendendo que essa era uma violência que precisava ser enfrentada para além das paredes dos lares das casas brasileiras, né? Então, lentamente, a questão da violência contra as mulheres foi ampliando a sua visibilidade e deixando de ser um tema do âmbito privado, passando a se tratar cada vez mais de uma responsabilidade do Estado e da sociedade, tanto para prevenir os atos de violência, quanto para proteger as vítimas, as sobreviventes, seus familiares diretos, e também para responsabilizar os agressores, né? Então, isso, historicamente, é uma caminhada que acontece dentro do feminismo, dentro dos movimentos de mulheres que passaram a encampar essa pauta da violência nos anos 70. Para vocês terem uma ideia, 79, que foi o ano em que Ângela Diniz foi assassinada, nesse ano no Brasil, a música que mais tocava na parada de sucessos, né, que ganhou discos de ouro, que ganhou, enfim, muita visibilidade no Brasil, era uma música do Sidney Magal, em que ele cantava assim: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. A letra da música era essa: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo, né? Então, essa letra canta uma história de um feminicídio e era um sucesso no Brasil nesse final dos anos 70, em que tantos casos estavam sendo noticiados no Brasil. A partir dessa percepção de que a questão da violência no âmbito privado precisava ser tratado como uma questão pública, em que o Estado precisava se posicionar e criar políticas públicas, é que a gente foi tendo, então, ideia de que era necessário ter uma rede de serviços que fosse voltada para esse tipo de violência que é muito específica, a violência que as mulheres sofrem, né? Então, já nos anos 80, começaram a ser criados equipamentos especializados na rede. O primeiro deles foi o SOS Mulher, criado no âmbito da sociedade civil. Foi a primeira política criada para acolher mulheres em situação de violência, orientar essas mulheres, e acabou sendo um grande modelo, né, essa metodologia do SOS Mulher, para os futuros centros especializados de atendimento à mulher. Ainda na década de 80, foram criadas as primeiras delegacias especializadas de atendimento à mulher, né? Mas, mesmo com todos os casos registrados, mesmo com a imprensa noticiando
mesmo com as músicas que eram cantadas, com os programas de televisão que foram também na década de 80 feitos a partir de casos concretos de violência, ainda persiste até atualmente essa dúvida: será que a gente precisa de uma rede de serviços para mulheres que sofrem violência? Num país com tanta violência, em que as pessoas são violentadas de todas as formas, por que ter uma rede específica para as mulheres que sofrem essa violência? E aqui eu trago 3 razões pelas quais a gente pode justificar que essa rede é necessária, né? Primeiro, porque a dinâmica da violência contra as mulheres, ela é uma dinâmica distinta da violência que os homens sofrem, né? Os homens sofrem muitas formas de violência. Em geral, a violência que os homens sofrem é uma violência física, é a violência fatal, é a violência dos órgãos de Estado, da polícia, é a violência de um homem contra o outro, né? Mas a dinâmica da violência que as mulheres sofrem, ela está relacionada ao nosso sexo e está relacionada ao nosso gênero, né? É uma violência que acontece geralmente dentro de casa, é uma violência que está geralmente relacionada a uma relação afetiva ou familiar que existe ou que já existiu, e as mulheres se envolvem nesse ciclo da violência, muitas vezes sem nem identificar que aquilo que elas estão vivendo é uma violência real e é uma ameaça de fato, né? A outra questão é a magnitude dessa violência na vida das mulheres e também dos seus familiares, dos seus filhos e filhas, né? É muito comum que quando a gente pergunte para uma mulher se ela já sofreu alguma violência, ela responda de pronto que não, nunca sofreu uma violência doméstica e familiar. Mas se a gente der exemplos dessa violência, talvez muitas de nós aqui possamos perceber que, na realidade, nós já passamos por violência doméstica e familiar, né? Quando a gente pergunta assim para a mulher: você já foi impedida de fazer alguma coisa que você gostaria pelo seu companheiro ou pela sua companheira, pelo fato de você ser mulher? Você já deixou de trabalhar, de visitar um parente? Você já foi ameaçada de alguma forma? Já foi ofendida, humilhada? Já foi agredida verbalmente? Enfim, a gente vai citando os exemplos e aí os casos de violência vão aparecendo. Porque, muitas vezes, o que nós, no senso comum, entendemos por violência contra a mulher é aquela violência muitíssimo grave. É aquela mulher que está extremamente machucada fisicamente, é aquela mulher que morreu por causa da violência. Mas a violência nem sempre se apresenta nessa sua expressão mais grave, né? Nessa sua forma letal, né? Que tira a vida das mulheres. Ela pode acontecer também de formas mais sutis, simbólicas, de forma a atingir não só o corpo das mulheres, mas a atingir a sua dignidade, o seu sistema psicológico, o seu patrimônio, a sua moral, a sua vida sexual e reprodutiva. Então, a violência contra as mulheres, ela ganha maior visibilidade quando a gente passa a conhecer melhor do que se trata e quais são essas expressões da violência, e também na medida em que a gente percebe que existem graus diferenciados dessa violência nas nossas vidas e reflexos na vida das pessoas com quem a gente convive, né? E um outro argumento, né, que eu costumo usar também, tem a ver com os motivos e meios empregados para praticar a violência contra as mulheres, né? Existem estudos que mostram que na violência que acontece no âmbito doméstico e familiar, existem regiões do corpo em que as mulheres são mais agredidas, né? Na cabeça, no rosto, mas também em regiões que caracterizam o nosso corpo como o corpo feminino. Então, são agressões nos seios, no ventre, na vagina, no ânus, para
de certa forma, macular esse corpo feminino, né? Então, isso é muito comum na violência contra as mulheres. Já não é tão comum na violência contra os homens, né? Os meios também empregados, né? São objetos, muitas vezes, de dentro de casa, né? Um pedaço de arame, um talher, um sapato, enfim, ferro de passar roupa, panela, coisas que estão dentro de casa e que são utilizadas como armas para nos ferir, né? Isso também é mais comum na violência que acontece no âmbito doméstico familiar contra as mulheres do que na violência em geral a que os homens estão submetidos, né? E é claro que a gente responde aquela pergunta se precisamos ou não da rede de serviço com uma afirmativa que sim, precisamos dessa rede. Reconhecemos também que a violência pode ser praticada contra um homem ou contra uma mulher, mas, de novo, a violência que nós mulheres sofremos, ela está baseada na desigualdade de gênero. Essa é a palavra-chave que a gente tem aqui. É essa desigualdade de gênero que vai fazer com que a gente sofra esse tipo de violência, que vai fazer com que a nossa sociedade tenha mais condescendência, né, seja mais permissiva a esse tipo de violência, e que vai fazer também com que muitos serviços tenham também essa prática de menosprezar o sofrimento e a dor que as mulheres sofrem quando são vítimas de violência, e muitas vezes a gente vai ver agentes que atendem essas mulheres e que vão dizer, deixa para lá, não registra não, né? Ele é o pai de seus filhos, vai ficar tudo bem, né? Isso é muito comum. Isso tudo faz parte desse pacote que tem a ver com o nosso gênero e com a expressão que nós temos do feminino na sociedade. Aqui eu queria destacar, quando eu falo da questão do ciclo da violência, né, é que esse ciclo da violência, ele, para ser interrompido, é preciso que a mulher consiga perceber que ele existe, e muitas vezes as mulheres precisam de ajuda para isso, né? O que eu estou chamando de ciclo da violência é algo que já é estudado e caracterizado por pessoas que trabalham ou que estudam o fenômeno da violência contra as mulheres, né? E que costumam dizer que os relacionamentos violentos, eles não se iniciam de forma violenta, né? Muitas vezes eles se iniciam com pequenas demonstrações de violência que são quase pouco perceptíveis e muito relevadas por nós, né? A gente acha que vai passar, que é só uma fase, que está com ciúme, que é até bonitinho, está com ciúme e tal, mas são pequenas tensões que vão se acumulando até acontecer um episódio que a gente chama de explosão. Nesse momento da explosão, quase sempre é uma violência mais grave, pode ser uma violência física, uma violência que chama mais a atenção dessa mulher para que alguma coisa não está bem, está errado isso, né? Geralmente, logo após essa explosão, quem praticou a violência percebe que passou do limite, que não devia ter feito isso, então pede desculpas, diz que não vai fazer novamente, às vezes dá um presente, e quase sempre a gente aceita esse pedido de desculpas, a gente perdoa essa pessoa que nos agrediu, porque a gente gosta dela, né? A gente gosta daquele homem que nos agrediu ou daquela mulher que nos agrediu nesse contexto de um relacionamento. Então a gente perdoa, dá mais uma chance, a gente quer, na verdade, que essa pessoa que a gente ama mude, né? Passe a nos tratar bem, né? E quase sempre isso acontece gerando um período que a gente chama de lua de mel, né? É o período em que a relação volta, de certa maneira, a ficar mais tranquila, o comportamento dessa pessoa que agride fica mais amistoso, mais amável, porém, como é um ciclo, é muito comum que após esse momento de lua de mel, os episódios de tensão voltem a acontecer, essas tensões voltem a se acumular
e gerem novos episódios de explosão. Com o passar do tempo, o que a gente percebe, acompanhando mulheres que sofrem violência, é que os intervalos entre os momentos de explosão vão se tornando cada vez menores, então são mais explosões acontecendo, e essas explosões vão se tornando cada vez mais graves, com violências mais fortes, né? E para a rede de serviços é muito importante que todos os profissionais compreendam o que é a violência de gênero e o que é o ciclo da violência, para entender por que as mulheres somem, às vezes, do serviço. Em geral, uma mulher procura um serviço de atendimento logo depois desse momento da explosão. Ela passou por uma crise gravíssima e aí ela vai em busca de ajuda. E ela some do serviço quando acontece o pedido de perdão e o momento da lua de mel. Ela acha que não vai mais precisar daquele serviço porque houve uma promessa, houve um pedido de desculpas e houve alguma mudança. Porém, quando esse ciclo se reinicia com novos episódios de tensão, muitas vezes as mulheres não voltam aos serviços, porque se sentem envergonhadas de dizer que confiaram mais uma vez nesse agressor, que perdoaram essa pessoa, que ainda amam esse homem ou essa mulher, mas não gostam do que ele faz. E aí elas somem dos serviços e a gente não consegue recuperar o atendimento com essas mulheres, né? Se o profissional não conhece o ciclo da violência, muitas vezes quando essa mulher tomar coragem de voltar, é possível que esse profissional julgue mesmo essa mulher e diga: poxa, mas você perdoou depois daquilo tudo, não é possível? E agora você está voltando aqui de novo? E isso seria o fim da picada para uma mulher ouvir, né? Seria terrível. No entanto, infelizmente, a gente tem muitos serviços em que essa é a realidade. As mulheres são julgadas por estarem vivendo o ciclo da violência, por terem se comprometido tanto dentro desse ciclo da violência que não conseguem mais rompê-lo sozinhas, precisam de ajuda e essa ajuda não chega, essa ajuda é recusada para elas, né? Aqui eu quero mostrar alguns dados de violência contra as mulheres para vocês, e esses prints roxinhos são do Dossiê Mulher 2020. O Dossiê Mulher é um estudo do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que faz uma análise dos casos de violência contra as mulheres registrados nas delegacias de polícia de todo o estado do Rio de Janeiro. E esse estudo é feito com base nos dados do ano anterior. O mais recente é o Dossiê Mulher 2020, o Dossiê Mulher 2021 ainda não saiu, eu acredito que saia nesse mês agora de maio, geralmente é no mês de maio que esse dossiê é divulgado. Então, esses dados que vocês vão ver agora nesse slide nos próximos são dados de 2019. Eu recomendo que vocês monitorem a página do Instituto de Segurança Pública nas redes sociais e na internet, porque ele sempre tem lá bastante material sobre os dados, né, de violência contra as mulheres. Então, aqui o que o ISP, né, o que o Dossiê Mulher nos diz? Em 2019, foram 128.322 vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro que chegaram até a Polícia Civil e fizeram um registro. 352 por dia. A maioria delas eram mulheres de 30 a 59 anos e negras. E 75% dos casos, a violência foi praticada por uma pessoa conhecida, quase 60% dos casos dentro de casa, sendo que as formas mais comuns de agressão foram a violência física, que é a lesão corporal dolosa, com 32% dos registros, e a ameaça, com outros 32%. Então, o perfil das mulheres que registram essa violência na delegacia, mulheres negras de 30 a 59 anos, que sofrem
violência física ou ameaça dentro de casa por pessoas conhecidas. Tá? Aqui tem mais alguns dados, eu não vou ficar lendo todos eles para vocês, não, vocês podem depois no slide, quando vocês receberem, né, olhar bem um por um. O dossiê mulher, além de ter dados sobre esses dois tipos de crime que eu já mencionei, que é a ameaça e a lesão corporal dolosa, tem mais outros 12 tipos penais, ou até mais. O dossiê mulher pesquisa estupro, tentativa de estupro, feminicídio, homicídio, feminicídio tentado, homicídio tentado, dano, calúnia, injúria, difamação, enfim, uma série de tipos penais, e faz um recorte também dos casos que foram atendidos com base na Lei Maria da Penha. Aqui eu destaco nesse slide, né, o ladozinho direito da tela, que são as mulheres vítimas de feminicídio. E em 2019, foram 85 mulheres vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. E esse é um crime relativamente novo, né, no rol dos crimes, é um dos mais novos, mais recentes, de 2015, né? E 82% das mulheres vítimas de feminicídio foram mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, 78% delas dentro de casa, 30% dos casos aconteceu no final de semana, e a motivação de 44% desses crimes, os autores alegam que foi o término do relacionamento. E em 41% dos casos, esses homens foram presos em flagrante. E se a gente for pensar nos feminicídios que não foram consumados, mas foram tentados e as mulheres sobreviveram, a gente vai ter um número de 334 vítimas, tá? Em 2019. No ano de 2020, esses números caíram. Foram 77 mulheres vítimas de feminicídio e 271 que foram vítimas de tentativa de feminicídio, tá? Aqui são os casos de lesão corporal dolosa, que é a violência física, né? Quase 113 registros por dia no ano de 2019, o que também é muito alto. De novo, pessoas conhecidas foram as pessoas que vitimaram as mulheres, dentro de casa, na sua maioria. A capital, né, a cidade do Rio de Janeiro, tem um índice altíssimo de violência física, e a maior parte dessas violências acontece no período da noite, com mulheres que eram solteiras, não eram nem casadas formalmente com as pessoas que agrediram, né? Aqui tem mais dados que falam sobre o estupro e o assédio sexual. Como eu falei, o dossiê ele é bem extenso na análise, né, de tipos penais. Com relação ao estupro, no ano de 2019, foram registrados 1.598 casos, e o assédio foram 183 vítimas que procuraram a delegacia. Tá? Aqui, continuando a nossa reflexão, e aí depois vocês podem, eu vou mandar para vocês o link do dossiê mulher, mas vocês podem olhar com mais tranquilidade esses dados, né, que eu coloquei na apresentação. É importante a gente pensar que esse é um estudo que vem da segurança pública, né, vem de uma análise dos registros da Polícia Civil, mas nem todas as mulheres vão numa delegacia, não é verdade? Nem todas as mulheres têm essa disposição, esse interesse, ou mesmo nem todas as mulheres podem ir numa delegacia fazer o registro da violência que sofreram, não é mesmo? Imagina se vocês moram numa comunidade em que a polícia não vai, não entra.
né? Como é difícil para essas mulheres relatarem qualquer tipo de violência doméstica e familiar. Ou se você foi estuprada, por exemplo, por uma pessoa que é do tráfico dentro da comunidade. Será que você vai fazer esse registro de ocorrência? Então, há muitos limites aí que impedem as mulheres, né, de fazer um registro, mas às vezes elas buscam outros serviços, né, precisam cuidar da sua saúde porque sofreram uma violência, né, ou mesmo querem um aconselhamento, né, psicológico, um apoio psicossocial. Então a gente precisa pensar que a violência, a violência contra as mulheres, ela é uma situação muito complexa. E por isso a gente precisa também tratar de forma complexa as respostas que a gente dá a esse fenômeno. A gente não pode imaginar que apenas uma política setorial isolada vai dar conta de responder a esse fenômeno, menos ainda se essa política for a política de segurança pública. E, infelizmente, é uma política que a gente vê aí, pelos resultados, principalmente agora, recentes, né, que é uma política que está bastante mal planejada e que não tem tido o efeito esperado, né? Então, a gente precisa de uma resposta organizada, complexa, uma resposta planejada, uma resposta que articule vários saberes, pontos de vista, profissionais e instituições. Ou seja, a gente precisa de uma rede de serviços, né? Aqui eu queria mostrar para vocês a diferença entre serviços não especializados de atendimento à mulher, que estão do lado esquerdo, do lado com fundo azul da tela, dos serviços especializados de atendimento à mulher, que estão no lado direito com fundo roxo. Por que eu quero chamar essa atenção? Quando a gente fala que a gente precisa de serviços e profissionais que entendam a questão de gênero, que compreendam a dinâmica da violência contra as mulheres, que saibam que existe um ciclo da violência e que esse ciclo pode afastar as mulheres do atendimento, a gente está falando que a gente precisa de serviços e profissionais especializados, que conheçam tudo isso, para que possam, a partir desse seu conhecimento especializado, oferecer respostas especializadas, né? Porém, esses serviços, eles não são tão comuns no nosso estado todo, no Brasil todo. Os serviços que não são especializados, eles podem ser acionados pelas mulheres, mesmo naquelas localidades que existe um serviço especializado. O que não é especializado também tem a função de atender essa mulher, então a gente chama isso de uma responsabilidade concorrente. A mulher pode ir no especializado ou pode ir no serviço geral. Então, hospitais gerais, serviços de saúde da atenção básica, estratégia de saúde da família, delegacias distritais comuns, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Guarda Municipal, os Centros de Referência em Assistência Social, os CREAS, o Ministério Público, Defensoria Pública, juizados, todos esses lugares podem e devem atender mulheres em situação de violência. As mulheres podem recorrer a esses espaços. No entanto, existem serviços especializados nos quais, como eu falei, a gente espera que haja também um atendimento mais voltado aí para a compreensão dessas especificidades da violência contra as mulheres, né? Que são os centros especializados de atendimento à mulher, os serviços de saúde especializados no atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, as delegacias especializadas de atendimento à mulher e também os NUANs, que são os núcleos de atendimento à mulher dentro das delegacias, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, promotorias especializadas, como a gente tem a Central de Apoio Operacional às Promotorias de Violência Doméstica e Familiar, núcleo especializado de atendimento à mulher da Defensoria, que é o NUDEM, ou as defensorias dentro dos juizados,
a Sala Lilás do IML, Casas Abrigo, Casas de Passagem, a Patrulha Maria da Penha e os Disque Denúncia. No Rio de Janeiro, a gente só não tem, ao menos por enquanto, casas de passagem. Todos os demais serviços a gente tem. A gente tem 2 disques denúncia, a gente tem Patrulha Maria da Penha hoje em todo o estado. Eu acho que vocês já receberam aqui a Tenente Coronel Cláudia Moraes, né, que é hoje uma referência no serviço da Patrulha Maria da Penha, que deve ter explicado para vocês o trabalho delas. A gente tem 2 casas-abrigo, uma vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro e a outra ao governo do estado. A gente tem Sala Lilás em 6 unidades de atendimento do IML, porém, outros postos do IML, por exemplo, de Angra dos Reis, não tem Sala Lilás, e essa sala, ela é uma sala especializada para fazer a perícia a perícia médica, de mulheres que sofreram lesões em decorrência da violência física ou que sofreram violência sexual. E atende também mulheres de todas as idades, né? Meninas, crianças, adolescentes. Nós temos um Nubem, que é um parceiro maravilhoso da rede. Nós temos promotorias especializadas. No estado todo são 11 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que estão situados aqui na capital, mas também em Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, enfim, em outros municípios. Nós temos 15 delegacias especializadas de atendimento à mulher, algumas na capital, mas várias também na Baixada. Temos no interior, em Campos, Angra dos Reis, Nova Friburgo, Volta Redonda, em outros municípios. Os serviços de saúde especializados para atendimento nos casos de violência sexual, a gente tem uma concentração desses serviços na capital, né? Principalmente se a gravidez ocorre após essa violência sexual. Existem poucos serviços que realizam aqui no Rio de Janeiro a interrupção da gravidez, que é permitida por lei nesses casos, né, da violência sexual, e eles ficam na capital. E a gente tem hoje 34 centros especializados de atendimento à mulher em todo o estado do Rio de Janeiro. Alguns vinculados a prefeituras, outros ao governo do estado, 2 vinculados ao governo federal, que possivelmente vão parar de funcionar esse mês, porque eles são da UFRJ. E a UFRJ, vocês já devem ter lido por aí, está numa situação de penúria extrema, e deve fechar até o final desse mês, se nada for feito no sentido de socorrer essa universidade. Então, a UFRJ tem 2 centros especializados, um fica na Maré, que é o centro de referência das mulheres da Maré, Carminha Rosa, e o outro é o centro de referência de mulheres, Sueli de Souza Almeida, que fica na cidade universitária, na Ilha do Governador. E vários outros municípios têm centros especializados de atendimento à mulher, né? A capital tem, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Duque de Caxias. Japeri inaugurou um centro especializado esse ano. Búzios inaugurou um centro especializado esse ano. Enfim, tem uma rede aí extensa de centros, tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo conseguindo acompanhar bem? Está tranquilo? Eu vou... Posso ressaltar uma observação, Adriana? Por favor, pode. Meu nome é Josiane, eu sou de Campos, estou subsecretária de Políticas para as Mulheres aqui em Campos, uma subsecretaria nova que foi criada nesse governo, e nós temos aqui em Campos uma casa de abrigo de mulheres. A Benta Pereira. Isso, e é desde 2012. E a gente atende a todo o estado, né, a vários municípios. Eu não coloquei ali porque eu estava na dúvida se a Benta Pereira estava funcionando ou não. Faz muito tempo que eu não tenho contato com a equipe de Campos. Mas que bom saber. A nossa coordenadora da casa e assistente social está até aí, presente. Joia, que bom. Tá bom? Maravilha.
bom saber. Já fui várias vezes na Benta Pereira. Mas já tem um tempinho que eu não tinha notícias, então não me arrisquei a colocar como funcionando, porque às vezes a política pública é assim, né? Campos, por exemplo, já teve um NIAN, não tem mais, né? Búzios andou fechado muitos anos, o centro de referência voltou agora. Nós teremos o CENAN no lugar do NIAN. Joia. O NIAN fechou em 2011, de Campos. Então, que bom que vai voltar. Quando voltar, você nos comunica, para a gente poder atualizar os dados, né? Tá ótimo. Obrigada aí, desculpa aí a interrupção. Não precisa se desculpar, não. A gente está aqui para trocar mesmo. Posso seguir aqui, gente, então? Quero aqui ressaltar com vocês alguns dados de violência contra as mulheres na pandemia, porque é importante a gente trabalhar com a informação o mais próximo da realidade possível, e a gente sabe que esse período, né, da emergência sanitária que a gente está vivendo no Brasil e no mundo tem chamado muita atenção das autoridades, da Organização Mundial de Saúde, para o agravamento das situações de violência contra as mulheres. Isso não foi só aqui no Brasil, né? Estudos na China, na França, em outros países mostram que ficar em casa é muito bom para não pegar Covid, mas é muito ruim para as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, assim como para crianças e adolescentes que também sofrem esse tipo de violência. Então, esse alerta mundial para os casos de violência contra as mulheres, ele, infelizmente, aqui no Brasil, não se refletiu na adoção imediata de novos protocolos para que esses serviços da rede de atendimento a mulheres em situação de violência conseguissem continuar trabalhando, atendendo, preservando o direito das mulheres de buscar esse apoio, acolhimento, orientação e denunciar a violência sofrida. Por isso, a gente teve, logo de cara, né, um alarde de que a violência estava crescendo muito, porém, os dados de registro de ocorrência, os dados de atendimento nos serviços especializados mostram que houve, na verdade, uma grande queda na busca por esse serviço, né? Eu acabei de escrever até um artigo com a professora Cristiane Brandão, da UFRJ, que é uma das coordenadoras do curso de promotoras legais populares daquela universidade, em que a gente coloca essa análise, né, de que é muito possível que essa subnotificação da violência que já existe tenha aumentado ainda mais durante a pandemia, né? Então, aquela sombra que já ocultava casos de violência que nunca foram relatados, essa sombra se multiplicou, né? E chegou a, enfim, deixar esses dados ainda mais difíceis da gente conseguir decifrar, né? O Instituto de Segurança Pública, no ano passado, lançou, e está lá no site deles, o monitor da violência doméstica durante a pandemia. E esse monitor começou a fazer um estudo durante o período do isolamento social, que começou no dia 13 de março, né, com o decreto governamental, e a análise deles foi até o dia 31 de dezembro. E aí verificou-se que nesse período houve sim uma queda, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019, no número de registros de ocorrência de violência contra as mulheres na Polícia Civil. Também o Disque Denúncia, que é um número de telefone, teve uma queda dos casos registrados como violência contra a mulher de 20,3%. Somente a Polícia Militar, com o 190, que é um número de telefone para a gente pedir socorro imediato numa situação de violência que esteja acontecendo, apresentou um pequeníssimo aumento na quantidade de ligações classificadas como crime contra a mulher, que foi de 1,6%. Então, a gente precisa prestar atenção para o que esses dados nos mostram. A gente sabe que a violência contra as mulheres é terrível,
A gente sabe que quando uma mulher está dentro de casa, ela tem dificuldade de pedir ajuda. A gente sabe que as mulheres mais pobres não vão conseguir utilizar um computador, por exemplo, para fazer registro online da sua violência que ela sofreu. A gente sabe que muitas mulheres não podem usar o celular para pedir socorro porque estão sendo vigiadas pelos seus agressores, então elas não podem ligar para o 190 ou elas não podem, pelo WhatsApp, mandar uma chamada de áudio, né, para um núcleo da defensoria ou para um centro especializado. Enfim, são muitas as desigualdades que existem entre as mulheres, são muitas as desigualdades econômicas que fazem com que mulheres que sofrem violência não consigam ter pacote de dados, telefone de qualidade, acesso a computador, alfabetização tecnológica para usar essas ferramentas que, ainda que tardiamente, acabaram sendo disponibilizadas por esses serviços. Importante dizer que, uma vez disponibilizadas essas formas de contato por WhatsApp, por aplicativos, robôs, por links, enfim, essas formas todas remotas de contato, ainda que mulheres empobrecidas, mulheres vítimas de violência com vigilância extrema, mulheres sem acesso a tecnologias digitais não possam usar essas ferramentas, elas não devem ser desprezadas e elas não devem ser descontinuadas. Pelo contrário, né, essas ferramentas elas precisam ser mantidas, porque os serviços precisam ampliar cada vez mais esse repertório de acesso, para além do físico, presencial, né? E eu espero que isso seja levado em conta por todos os serviços aqui no Estado. Aqui ainda sobre o monitor da violência, o que eles nos mostram com os dados comparados entre 2020 e 2019 é que houve redução no registro de todas as formas de violência, né? Essa redução variou no caso em que ela foi menor, né? 18% a menos de registro de crimes de violência sexual até 31,8% de crimes de violência moral. Ou seja, houve uma redução expressiva. Em alguns momentos da pandemia, essa redução chegou a ser de 50%, né? Eu fui monitorando mês a mês. E os registros enquadrados na Lei Maria da Penha caíram também quase 22% em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, volto a falar, algumas providências foram tomadas para facilitar a denúncia. Essas providências, que são os atendimentos remotos, por telefone, por aplicativos de comunicação, por e-mail, denúncia online, utilização de robôs, isso tudo é muito importante, já deviam estar disponível para as mulheres, mesmo antes da pandemia, porque aumentar esse tipo de canal é um dever e é uma necessidade, um dever do poder público, uma necessidade das mulheres, mas isso também não é suficiente, porque a denúncia não está garantida para todas as mulheres. As desigualdades sociais vão definir quais são as mulheres que vão conseguir acessar esse tipo de tecnologia e quais são aquelas que vão continuar distante dos seus direitos mais básicos, como viver uma vida livre de violência, né? Diante da violência, todas as mulheres são vulneráveis. Isso já está pacificado com a Lei Maria da Penha, né? Mas as desigualdades vão fazer com que algumas sejam ainda mais vulneráveis, principalmente as mulheres negras, principalmente as mulheres pobres, as mulheres lésbicas, bissexuais, as mulheres trans e travestis, as mulheres da área rural, as mulheres ribeirinhas, as mulheres muito jovens ou muito velhas, as mulheres com alguma dificuldade cognitiva, com deficiências físicas e mentais, as mulheres que estão adoecidas por alguma questão particular, enfim, uma série de recortes dentro do que é ser mulher,
que faz com que algumas permaneçam nessa sombra, nessa invisibilidade e, portanto, sem acesso à garantia de direitos, mesmo quando a nossa rede é especializada. Uma outra questão muito grave da rede especializada é que a gente tem rede especializada, a gente tem profissionais atuando nessas redes, mas muitas vezes esses profissionais não são especialistas em violência contra a mulher, né? E a gente precisa cada vez mais melhorar a qualidade dos serviços, fazendo com que a gente tenha redes especializadas com especialistas e, portanto, com um atendimento, né, cada vez melhor. Nesse sentido, eu queria, antes de passar para onde encaminhar, mencionar aqui com vocês, e posso depois também mandar para a Samantha, para a Ana Paula o link, uma lei recentemente aprovada, foi aprovada agora em abril, já está sancionada, que é uma lei que eu pude escrever, porque trabalho como assessora na Alerj, e que essa lei trata das diretrizes para o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, agora a gente tem no estado do Rio de Janeiro diretrizes para esse atendimento, que são diretrizes já pacificadas em lei e que devem orientar todos os serviços. Então, todos os abrigos, as DEANs, os serviços de saúde, os centros especializados de atendimento à mulher, o sistema de justiça, todos devem ser orientados por essas diretrizes. E eu vou passar para vocês, para que vocês possam também divulgar nos seus municípios, né, para que essa lei seja cumprida. E isso diz respeito, principalmente, a um atendimento respeitoso, digno, acolhedor, com escutativa, com possibilidade das mulheres se sentirem encorajadas a buscar ajuda e a buscar os seus direitos, né? Porque é disso que se trata. A gente quer fazer com que mais mulheres cheguem nos serviços de atendimento. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos dos serviços de atendimento. Eu não tinha mencionado antes, apareceu um grafite, né, nas imagens aqui, é um grafite da Dulce Pandolfi. Esse aqui é um grafite da Rafa Mon, uma colega aqui do Rio de Janeiro, que é a Rafaela Monteiro. E aí, então, eu já estou encaminhando aqui para o final da apresentação, para depois a gente poder conversar um pouco. Esse aqui é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o CEA Márcia Lira, ele é vinculado ao governo do Estado, é um centro de atendimento mais antigo do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei nesse centro como coordenadora de rede até 2015, mais ou menos, até 2015. Quando eu saí, já tinham passado por esse centro 20 mil mulheres. Então, ele é um centro que teve, assim, e ainda tem uma procura muito grande. Ele é também uma espécie de escola para os demais centros especializados de atendimento à mulher. Funciona na Regente Feijó, número 15, no centro do Rio. Está fazendo atendimento remoto, mas também tem atendimento presencial. Lá tem uma equipe que é formada por psicóloga, assistente social, advogada, tem grupo reflexivo com as mulheres, tem atendimento individual, tem orientação para serviços, enfim, cumpre o que está preconizado na norma técnica de atendimento às mulheres pelos centros especializados de atendimento à mulher. Tá? Funciona de segunda a sexta. Aqui um outro exemplo é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele funciona dentro do Centro de Artes Caluche Gulbenkian, ali perto da Praça 11. Né? Ele também atende de segunda a sexta. A equipe é muito parecida com a equipe do CEA Márcia Lira, oferece essas mesmas atividades, atendimento individual, atendimento em grupos reflexivos, e esses dois centros atendem com uma pequena diferença.
o CIA Marcia Lira atende toda e qualquer violência de gênero, e o Chiquinha tem um foco mais na violência doméstica e familiar contra as mulheres. Aqui, um exemplo de atendimento em saúde, que faz o atendimento integral aos casos de violência sexual, ou seja, atende imediatamente após essa violência sexual ter acontecido, para prevenir a gravidez não desejada, para prevenir doenças, infecções sexualmente transmissíveis, e para impedir que as mulheres se contaminem com HIV, HPV e outras doenças, e vai até a possibilidade de interrupção da gravidez, caso essa violência sexual sofrida resulte numa gravidez, né? É uma maternidade do governo do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo municipal, e funciona em São Cristóvão, perto da Barreira do Vasco. Existem outras maternidades que também atendem desde o momento posterior à violência sexual até a interrupção da gravidez. Eu estou aqui dando apenas um exemplo, que é a Fernando Magalhães, que é um hospital pioneiro na implementação do aborto legal no estado do Rio de Janeiro. Aqui é uma referência importante também, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem um núcleo de atendimento às mulheres. Esse núcleo já funciona há muitos anos, já tem 25 anos, na verdade. A coordenadora é a doutora Matilde. Ele funciona também na capital, no centro do Rio, e atende não só os casos de violência doméstica e familiar, mas todos os casos de violência de gênero, bem como atende as questões cíveis, né? Separação, né? Guarda de filhos, pensão, e também atende casos de violência que não tem a ver com a doméstica familiar, como estupro por desconhecido, violência obstétrica, assédio no transporte, enfim, qualquer outra violência que as mulheres sofram. É um núcleo especializado que tem trabalhado numa sintonia muito boa com a rede, né? Aqui, então, eu me despeço com esse grafite da Pamela Castro, que é aqui do Rio de Janeiro também, para a gente bater um papo ainda sobre essas reflexões que eu trouxe, ouvir um pouco vocês e a gente trocar mais. Deixo aqui o meu e-mail, para quem quiser, enfim, manter contato, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, depois posso passar também o meu WhatsApp, enfim. Eu tenho uma dúvida em relação ao dossiê que vai ficar pronto agora. Vai ter alguma informação nesse sentido de que dessa queda dos registros, porque ele é a base de registro, mas se não houve registro é como se houvesse uma queda, né, da violência, que não é uma verdade. Vai ter uma informação nesse sentido no dossiê? Eu acredito que sim, né? Eu não participo da elaboração do dossiê, mas a equipe que faz o dossiê é uma equipe muito comprometida, muito qualificada. Eu acredito que elas indiquem que uma possibilidade é que tenha acontecido mesmo uma redução dos registros pela dificuldade de acesso às delegacias. Num primeiro momento, porque todas assustadas, com medo de pegar Covid, imagina, sair de casa, pegar um ônibus, um trem para ir numa delegacia e fazer um registro sem saber nem se a delegacia estava aberta, né? Então, depois, no segundo momento, mas por uma dificuldade mesmo de operar, porque aí logo em seguida as DEANs, elas começaram a disponibilizar a possibilidade do registro online. Mas, volto a dizer, não é simples, é difícil fazer isso, né? Tem que ter um computador, porque no celular às vezes não completa, a letra pequena, né? Tem gente que não tem familiaridade de digitar bem, então
essas quedas elas vão ter muitas justificativas. O que a gente nunca vai poder esquecer, em nenhum momento da nossa vida, do estudo, do atendimento, é que 2020, 2021 são anos atípicos para os dados de registro de ocorrência. E aí a gente vai ter que somar esses registros, ou pelo menos articular a nossa análise da realidade, pensando que, além desses registros, há outras fontes sobre a violência contra as mulheres, para além do registro da delegacia. Então, é menção nas redes sociais, pesquisa de hashtags, os dados da saúde, porque a mulher não vai sair de casa para fazer o registro, mas se ela sofreu uma violência muito grave, ela vai acabar procurando a saúde, mesmo com muito medo também, né? Então, a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais articulado e holístico sobre a violência, e sem esquecer isso. Quanto mais difícil é o contexto para você acessar os serviços e sair de casa, menos registros a gente vai ter. Já existe uma subnotificação grande da violência, mas essa subnotificação fica ainda maior, né? O que é um desafio aí para as pessoas que estudam esse tema. Aliás, 2020 é dificílimo de ser explicado sob qualquer ótica, mas sob a ótica do enfrentamento à violência, temos esse desafio grande. Porque senão alguém pode dizer assim, ó, tá vendo? Que ótimo, diminuiu a violência, a pandemia levou as mulheres a não ter violência. Que coisa boa, as mulheres têm que ficar mais em casa, tem que ser mais do lar do que da rua, porque aí dá mais certo. E essa não é a leitura, não deve ser a leitura. Só que os números permitem qualquer tipo de leitura, né? Então, alguém mais mal intencionado, desonesto intelectualmente, pode fazer essa reflexão. Cabe a nós mostrar que não, né? Que a gente, pelo contrário, né? Foi impedida de acessar esses direitos, né? Tem uma pergunta aqui no chat da Leísia. Ela está perguntando da Sejuvida, se não funciona mais. Funciona. Funciona sim. A Sejuvida é a Central Judiciária de Abrigamento Provisório. Ela funciona no fórum e ela funciona a partir de um decreto também, de uma documentação que também, de certa forma, restringe um pouco a sua atuação. A Sejuvida, ela só atende casos de violência doméstica e familiar no contraturno do atendimento dos centros especializados. Então, por exemplo, a Sejuvida atende sábados, domingos e feriados e nos períodos noturnos de segunda a sexta. E a Sejuvida, ela é um órgão auxiliar do sistema de justiça. Portanto, ela é auxiliar do plantão judiciário. Quando aparece uma mulher vítima de violência num raio de até 100 quilômetros da sede do Tribunal de Justiça, que fica no centro do Rio, a Sejuvida pode atender. A Sejuvida não pode atender, por exemplo, as mulheres de Campos, Itaperuna, Quissamã, Paraty, porque distam da capital mais do que 100 quilômetros, tá? Então, a Sejuvida existe, e a Sejuvida, quando recebe essas mulheres no judiciário, que são mulheres sofrendo violência com risco iminente de morte, enviam essas mulheres para os abrigos para que elas possam ser protegidas dessa violência com risco iminente de morte. Então, a Sejuvida existe, sim. Continua trabalhando como auxiliar do Tribunal de Justiça. Nessa condição, né, que eu mencionei, 100 quilômetros, violência com registro policial, mas sim, continua. Posso fazer algumas perguntas aqui? Oi, Josiane. Oi, Josiane. Você falou tudo que a gente estava aqui debatendo essas últimas semanas, esses últimos dias. A gente está tentando fazer o fluxo da violência acontecer aqui de forma bem fluida e eficaz aqui em Campos. Então, a gente tem algumas dúvidas, por exemplo, nós não temos um hospital que tenha recebido uma referência
em atendimento a essas mulheres que sofreram violência sexual. Então, assim, eu queria entender se você tem alguma experiência, se isso seria uma ação com o Estado, para eu trazer essa referência, porque aqui em Campos a gente tem um hospital, que é os Plantadores, que atende materno-infantil. De repente, já é um hospital acostumado no atendimento às mulheres, né, mais gestantes, e aí seria interessante, né, para poder a gente referenciar esse hospital. Sobre essa questão da justiça, eu observo que a questão é muito lenta hoje do fluxo da violência. Eu acompanhei alguns casos de menores de 18, né? Fui até o Conselho Tutelar, depois de lá nós fomos para a DEAN, logo depois o IML atendeu essa adolescentes, todas duas, e ficou 3 semanas para prender. Um desses casos, ficaram 3 semanas para prender esse pai, que foi o agressor, né, o que a violentou a jovem desde de 13, e ela já estava lá com 17. Então, esse fluxo da violência, ele tem que ser repensado, porque a pessoa que sofre toda essa agressão, por exemplo, a menina já sofria há 4 anos, quando ela conseguiu passar para a mãe, né, foi um certo alívio, mas até que esse agressor seja preso, ela fica se revitimizando todos os dias, e a mãe, né, um desses casos eu conheço a família, a mãe ficou sem dormir 3 semanas, dopada, sem comer, escondidas, até que esse agressor fosse preso. Então, eu acho que a gente que está com essa bandeira, a gente precisa de repensar esse fluxo da violência até que esse agressor seja preso. Porque era fácil, a gente tinha casa benta para que elas ficassem, mas elas escolheram ficar um pouco mais distante, numa praia, longe, e ele achou que elas estavam em outro estado, até que a gente conseguisse agir. Então, eu acho que esse fluxo da violência precisa ser repensado. E eu gostaria de entender um pouquinho, já que você vai passar, eu não sei se você chegou a falar que você vai passar essas diretrizes, para que essas diretrizes realmente a gente consiga colocá-las em prática aqui. Já foi votado, já é projeto de lei e tudo. É isso que eu queria saber. E depois eu queria que a Anne também tirasse, que é uma gerente nossa psicossocial, lá da subsecretaria, tirasse uma dúvida muito grande que a gente está tendo em relação à questão sobre o SUAS, enfim, a questão aí sobre... ela vai conseguir explicar melhor, que ela é assistente social aí. Era isso, Adriana. Desculpa, Ana Paula, acho que eu me estendi aqui. Então, eu não sei como que a gente faz, gente. Se faz mais pergunta ou eu respondo a Josiane agora? Como você preferir. Tá. Então, eu vou responder logo a Josiane, que foram várias, eu posso esquecer alguma, né? Sobre o fluxo, sobre o hospital. O hospital de referência, foi a primeira. Não, eu quero começar pelo final. Sobre a lei. Sobre a lei. Diretriz. Isso. Eu coloquei no chat o link para acessar a lei. É a Lei 9.235, de 2021. Foi aprovada foi sancionada no dia 8 de abril pelo governador e foi uma proposta da deputada Zeidan. Então, lá vocês conseguem ler todos os artigos, enfim, tudo que essa lei preconiza, mas eu vou mandar para a Samanta e para a Ana Paula também, para elas mandarem para vocês, que eu acredito que vocês tenham alguma forma de comunicação também direta, né? Mas está lá no chat o link. Sobre o hospital, na verdade, tem 2 coisas, Josiane. Uma é o atendimento a quem sofre uma violência sexual. Isso está preconizado já por norma técnica do Ministério da Saúde desde 2005, que é uma norma para atendimento, e eu posso também te mandar o link dessa norma técnica, e que precisa ter um atendimento imediato, até 72 horas após a violência ter acontecido, para que se previnam as doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, e para que se evite uma gravidez.
Isso pode ser feito, na verdade, assim, esse protocolo para atenção na saúde sexual é um protocolo muito simples, que pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, tá? É administração de antirretroviral, você vai fazer o exame do HPV, você faz um teste imediato de gravidez para saber se aquela moça já não estava grávida de uma outra relação sexual, você vai fazer o VDRL, que é o exame para ver sífilis, enfim, você faz algumas testagens e administra alguns medicamentos que já estão disponíveis na unidade de saúde. Né, e um deles é a pílula do dia seguinte, né? E faz um acompanhamento dessa pessoa para saber se não positivou para alguma doença, se não engravidou. O atendimento para o aborto legal, aí ele deve ser feito em maternidade. É necessário uma estrutura de maternidade, embora a complexidade desse atendimento seja baixa, tá? Hoje em dia, o aborto, em caso previsto em lei, ele é um aborto medicamentoso, né? Geralmente usa-se o misoprostol, que é um medicamento de uso hospitalar, que os hospitais, maternidades já dispõem. Não é necessário criar um hospital específico para isso, mas o hospital, maternidade que já existe, pode qualificar a equipe para o atendimento de acordo com essa norma técnica que padroniza todo o atendimento às mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual. E aí eu me comprometo, eu estou sem caneta aqui, mas depois, se a Samantha me chamar, eu te mando essa norma técnica, quer dizer, mando para ela e ela faz chegar até você essa norma técnica do atendimento, porque lá já tem todos os exames, os medicamentos, as profilaxias, as dosagens, tudo especificado nessa norma. É um grande passo a passo do atendimento para os casos de violência sexual. Então, são duas coisas distintas. Para a violência sexual, eu acredito, inclusive, que o município já atenda. Quando a mulher sofre um estupro, o ADEAN já manda para alguma unidade e essa unidade faz a profilaxia e, enfim, cuida. E quando acontece a gravidez, aí sim tem que ter uma intervenção numa maternidade, de acordo com esse protocolo, usando misoprostol, e é uma intervenção relativamente simples, né? Não é nada muito complexo, não. E a outra pergunta que você fez, eu esqueci, desculpa. Era o hospital, as diretrizes... Sobre a violência. Então, essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, porque a gente está falando da celeridade do sistema de justiça, né, para a condução dos casos de violência contra as mulheres, contra as meninas. Eu, particularmente, tenho cada vez mais acreditado em soluções que não estão só vinculadas ao sistema de justiça, mas eu entendo que existem alguns crimes para os quais esse sistema é fundamental para a reparação de direitos, para a responsabilização do agressor, e, assim, pressão infinita do movimento de mulheres, do movimento das feministas, dos movimentos de mães, para que esses órgãos sejam mais céleres, né? Mas, infelizmente, a gente tem dentro do sistema de justiça também os mesmos reflexos das desigualdades, do patriarcado, da misoginia, enfim. É muito difícil a gente conseguir romper essas barreiras, né? Mas a gente já avançou bastante. Quando teve o primeiro caso de julgamento da Lei Maria da Penha aqui no estado do Rio de Janeiro, eu fui acompanhar esse julgamento com uma advogada que trabalhava no CIAM, que é a Ana Paula Ciamarella, não sei se alguém conhece. E aí o caso, assim, o juiz falou na nossa cara, assim, mas quem nunca deu umas porradas na sua mulher? Uma coisa assim, né? Mas isso há muitos anos atrás. Hoje, essas pessoas continuam pensando isso, elas só não falam. E aí, muitas vezes, elas estão em lugares chaves do enfrentamento à violência contra as mulheres. E por isso, esses lugares chaves, elas trancam a porta e jogam a chave fora e a gente não consegue acelerar nada, né? Por isso eu digo que os lugares especializados têm que ter especialistas. Dentro do sistema de justiça, é o lugar mais difícil para isso acontecer. Por quê? Na justiça,
não existe carreira por afinidade, por estudo de um determinado tema. Os juízes, eles são removidos, eles são enviados para determinadas varas ou não, por tempo de serviço, por exemplo. Então, você pode ter uma juíza que está na violência doméstica familiar que é extremamente alheia a esse tema e não quer nem saber disso. Ou você pode ter uma juíza super mobilizada e motivada para isso, e que não quer sair desse espaço, mas quando ela ganha uma remoção, que é algo bom para um juiz, porque você vai ganhar mais, enfim, ela sai daquele território. Então, a promoção na carreira pelo tempo de serviço, ela pode ser ruim para os serviços especializados, né? É uma lógica que tem dentro da justiça. Infelizmente, a gente tem que pressionar mais para que a gente tenha mais juízes vocacionados e juízas que estejam nesses espaços, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada, querida. Nada. Mas alguém quer comentar? Eu tenho uma pergunta, na realidade, uma dúvida. Pode ser agora? Claro, acho que não tem ninguém. Então, meu nome é Leísia, eu estou como coordenadora da Benta Pereira, né, que é uma casa-abrigo, como a gente mencionou. A gente atende, né, não só campos dos Goitacazes, mas também alguns municípios do estado do Rio. E aí, a gente tem um intercâmbio muito bacana com os demais acolhimentos, né, Casa Lar da Mulher, e principalmente, e a gente tem vivenciado uma realidade que eu acredito que não seja muito diferente da Grande Rio, das regiões metropolitanas, que são casos onde o agressor, né, sobretudo no nosso acolhimento, a gente recebe um público que, além também da violência doméstica, vivencia uma situação de vulnerabilidade social muito grande. É um público que realmente não tem um apoio familiar, não tem um suporte familiar, não só por uma questão de vínculo, mas por uma questão, às vezes, até porque a família também corre risco ou não tem estrutura também financeira para poder estar, né, acolhendo essa família, essa mulher e seus filhos. E, basicamente, o nosso público é um público de vulnerabilidade social, decorrente de periferias violentas, comandadas pelo tráfico. E aí a gente tem um embate e uma dificuldade muito grande, sobretudo no sentido da proteção propriamente dita do risco de morte, né, no qual a casa-abrigo está voltada, né, para esse atendimento e avaliar esse atendimento, né, essa mulher que está realmente sob risco de morte. Acredito que seja um desafio para a rede como um todo. Hoje a gente tem mecanismos de avaliação, né, sugeridos aí como Frida, formulários, mas a gente entende que isso é ainda muito subjetivo, né, porque feminicídios acontecem e, de repente, não tem uma história, um ciclo de violência, né, e acontece, né, de uma situação que, de repente, ninguém nunca jamais imaginou que iria acontecer. Mas, enfim, as casas-abrigos, elas estão aí para esse atendimento do risco mesmo iminente de morte, onde esse agressor ele já tenha, de repente, um histórico de várias ocorrências, de várias situações criminais e envolvimento com tráfico, que é uma realidade muito presente, eu acredito, em todos os centros, em todos os locais de atendimento à mulher. E aí, quando a mulher ela vai realizar o boletim de ocorrência,
Claro, evidentemente, eu não estou aqui para criticar o trabalho das DEANs, mas acontece porque eles também executam o papel deles, que é um papel, né, técnico, de avaliação do caso como um todo, e naquele momento descobre-se que a mulher, de repente, é uma mulher de um chefe de tráfico, de uma pessoa que tem uma posição, vamos dizer assim, entre aspas, perigosa, que tem uma influência dentro de um território, ou tem alguma situação que leva a esse risco maior. E dali ela acaba sendo induzida a falar mais do que a violência doméstica vivenciada por ela no meio privado, né? No espaço privado. Ela vai para além de informações, muitas das vezes induzidas ou por medo, naquele momento ela acaba falando muito mais, citando nomes, questões que envolvem tráfico. Então a gente já recebeu muitos casos assim, inclusive que o boletim de ocorrência, vamos dizer assim, de um boletim de ocorrência com a intenção de denunciar violência doméstica acabou virando uma delação de um tráfico. E aí, eu até me reportei e sinalizei a questão do Sejuvida, que apesar do âmbito de atuação do Sejuvida de ser de 100 quilômetros, não é isso? O Sejuvida foi um grande aliado nosso aqui em Campos, porque nós tivemos um caso de uma mulher que a gente recebeu de outro município, que esse boletim de ocorrência virou uma delação. Isso tem sido uma constante. E aí Campos é uma cidade hoje que está caminhando para uma região metropolitana também, existe até uma movimentação de transformar isso com outras cidades aqui vizinhas, já está começando a ter essas características, porém a gente ainda tem uma cidade com mais de 500 mil habitantes, mas que ainda tem características muito arcaicas, das pessoas se conhecerem, das pessoas saberem com facilidade onde chegar aos lugares. E, às vezes, por mais que nós tenhamos um acolhimento, uma casa-abrigo sigilosa, o que também não é fácil a gente mudar de lugar, né? Eu vejo que uma outra situação, porque a gente tem uma recomendação de estar sempre mudando de lugar, mas a gente sabe que locar um imóvel público não é uma coisa tão fácil, numa quebra de sigilo. E aí a gente teve que se reportar a Sejuvida numa noite, né, onde as CEANs do Rio, que a gente também faz essa interlocução por uma possível transferência, ela teve um papel muito legal, muito primordial para fazer essa ponte. E aí eu pergunto, quando acontece isso, eu não sei pelas experiências, Adriana, que você tem pela CEAN, pela Márcia Lira, pelos equipamentos que você já passou, qual a recomendação de atuação nossa, enquanto profissional, enquanto linha de frente desse processo? Porque aí a proteção ela deixa de ser uma proteção de uma questão da violência, de uma pessoa a uma pessoa para todo um movimento muito maior. E aí eu já procurei, nós já procuramos aqui, e é um acesso muito restrito, eu não sei se no Brasil funciona isso, programas de testemunhas, né, programas da polícia de testemunha, eu não sei se isso existe, mas a gente acaba ficando um pouco limitado quando ultrapassa um pouco essas questões. Se a DEAN ela pode estar conduzindo um inquérito, um boletim de ocorrência para esse lado, né, maior, que acaba colocando a mulher em muito mais risco do que antes. Eu acho que é isso que eu queria, assim, de repente, uma contribuição de experiência mesmo. Então, a DEAN ela pode, né, arguir a mulher sobre esse envolvimento e tudo. É muito ruim que faça isso, porque, lógico, as mulheres vão deixar de ir na DEAN fazer a denúncia da violência porque não querem ser arguídas sobre isso e ter que falar sobre questão de tráfico, outra coisa assim, né?
mas poder perguntar, a DEAN pode. Seria importante que essas mulheres, ao irem à DEAN fazer a denúncia, enfim, e a cuidarem desse caso delas de violência, já tivessem passado por uma orientação jurídica antes de ir à DEAN. Por isso é tão importante, fundamental, os municípios que têm abrigo terem um centro especializado de atendimento à mulher. Porque o atendimento no centro é quem vai fazer análise de risco para saber se aquele caso é um caso de abrigamento ou não. E essa análise de risco pode ser feita com FRIDA, pode ser feita com que é o formulário de análise de risco, para quem não conhece, né, o FRIDA. Pode ser feita com perguntas simples, do tipo, essa pessoa que te agrediu já fez isso outras vezes? Essa pessoa tem arma de fogo em casa? Enfim, porque isso vai aumentando o risco, né? Então, o CIAN Marsalira, por exemplo, eles já usam uma análise de risco, já tem algumas perguntas, né, como se fosse uma quisitação para confrontar se o risco é ou não é grande da mulher sofrer uma violência fatal, né? E é o CIAN também quem vai dar orientação jurídica para a mulher antes mesmo dela ir na DEAN. Muitas vezes as mulheres chegam na DEAN sem nenhuma orientação e acabam, enfim, às vezes não conseguem nem fazer o registro de ocorrência, mesmo sendo uma DEAN. Então, a orientação do CIAN vai no sentido de poder fortalecer a escolha dessa mulher por fazer uma denúncia, se for o caso, orientá-la sobre os direitos dela em relação a essa denúncia. Muitas vezes eu recebo mulheres que falam assim para mim, eu fui na delegacia, já estou com a medida protetiva. Eu falo, mas como assim está com a medida protetiva? Cadê a medida protetiva? Não, eu falei com um delegado. Falar com o delegado não significa que você tem uma medida protetiva, tem toda uma tramitação, mas essa mulher não conseguiu ser bem informada na delegacia, então o CIAN ela vai poder receber essa orientação, né? E ter uma boa parceria também com a Defensoria Pública local, porque a Lei Maria da Penha, ela cria uma função nova para a Defensoria Pública, que é assistir a vítima da violência. A Defensoria Pública ela tem uma função precípua, que é atender quem praticou a violência, né? Ela defende autores de violência. Mas a Lei Maria da Penha, por compreender que as mulheres são historicamente destituídas de seus direitos, a Defensoria tem a função legal de também assistir a mulher vítima de violência. Então, a Defensoria ela pode ser acionada para orientar essa mulher, para qualificar o que a mulher vai falar, para, enfim, dar os elementos para que essa mulher tenha um atendimento mais completo e melhor. Então, é muito importante tentar essa parceria com a Defensoria Pública também para essa orientação, né? Isso é fundamental. Não sei se te respondi, mas é mais ou menos por aí. Aqui no Rio, como a gente tem uma rede mais assim completa, né? Tem a DEAN, que é do lado do CIAN, que é o nosso Centro Integrado de Atendimento à Mulher, e tem o Abrigo, e a Sejuvida sempre atende, então tem ali uma coisa um pouco mais azeitada. Não que funcione às mil maravilhas, né, minha gente? É muita luta e muito sofrimento, mas tem essa rede já pronta e as pessoas se conhecem e se falam, então, de certa forma, dá um encaminhamento melhor, né? No interior, a gente tem um vazio de serviços especializados, né? Então, a gente tem um centro em Quissamã, em CIAN, né? A gente tem em Campos a DEAN e o Abrigo, a gente tem em Itaperuna um CIAN, mas a gente tem aí uma série de outros municípios que não tem serviço nenhum especializado nas regiões norte e noroeste. Na região centro-sul, nenhum serviço praticamente, né? É muito difícil nesses territórios a gente conseguir um atendimento mais integrado, né? E como eu falei, que enfrente essa questão complexa de maneira que não seja simplista, né?
Eu coloquei aqui no chat também o link, viu, Josiane, da norma técnica de saúde para os casos de violência sexual, tá? Excelente. E é a norma que você pode usar para o serviço que quiser fazer o atendimento ao aborto previsto em lei. A Vânia perguntou aqui se no dossiê é possível identificar se os autores da violência têm sido responsabilizados. Não, Vânia, não é possível, porque o dossiê ele só pega os casos que estão na Polícia Civil. A responsabilização ela ocorre no judiciário. Então, isso não está nos dados da Polícia Civil. Isso só o judiciário é que tem a informação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um observatório da violência judicial. Esse observatório judicial tem muitos dados. Tem dados sobre medidas protetivas, sobre casos julgados, sobre perfil dos agressores, enfim. É muito interessante. Eu vou catar aqui o link também para mostrar para vocês. E no tribunal também tem um link para conhecer a Seja Vida. Vou botar aqui no chat que esse eu tenho. Para vocês que não conhecem ainda, lá tem, nesse link que eu estou colocando agora, se vocês acessarem, vocês vão poder ver o que é a Seja Vida, o endereço e telefone, e vão poder também acessar o ato executivo de criação da Seja Vida, tá? Que aí que fala dessa coisa, né, da quilometragem. Eu estou lendo aqui, é de 150 quilômetros, não é 100 não, é um pouquinho mais. A gente ganhou aí 50 quilômetros da minha informação. Eu não li o chat todo, tá, gente? Aqui esse da Vânia estava aparecendo para mim. Não sei se alguém comentou mais alguma coisa que queira perguntar. Fiquem à vontade. Adriana, aqui sou Anne Carolina Cardoso, assistente social. Trabalho aqui em Campos, né, na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, com a Josiane, com a Leísia, com a Priscila, a Gabi, que estão aí. E a dúvida no qual a Josiane falou, que a gente vem discutindo, é porque Campos, como você disse, eu me lembro, né, dessa discussão, União fechou em 2011, e aí o SUAS entrou no município, né, com os CREAs, e logo o acolhimento, a Casa Mulher Benta Pereira, que é um acolhimento sigiloso, esse o qual a Leísia falava, ele virou, assim, um serviço tipificado pela assistência social, pela política de assistência ali no SUAS, com cofinanciamento. E aí, a partir desse ano, né, com a mudança do governo, o governo atual, ele traz a proposta de desenvolver a política pública, né, de atendimento à mulher, com o CEAM, já implantando a subsecretaria que funciona desde janeiro, e o CEAM está aí na porta para nascer. Né, ele aguarda apenas uma reforma, uma pequena reforma para ser inaugurado. Então, é uma conquista, porque desde daquela época que eu acho que você acompanhou, a gente tinha, né, esse objetivo de ter essa política no município, mas que a gente ainda vive, assim, a minha dúvida e a dúvida de toda a equipe é o seguinte: logo quando começamos a trabalhar, identificamos a rede e a Benta Pereira como um equipamento da subsecretaria, da rede de atendimento à mulher. Mas como ela está dentro do SUAS também, porque a gente conseguiu pactuar que a coordenação técnica, né, e administrativa ali de funcionários, capacitação, fique com a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. E a manutenção ainda continue com o SUAS, porque eles recebem um cofinanciamento. Então, minha dúvida a política para as mulheres também poderia estar tendo esse cofinanciamento para que, de fato, a gente tenha um serviço especializado dentro da política da mulher, ou você acha que a gente deve continuar com esse sistema híbrido, né? Onde o cofinanciamento esteja ali no SUAS, que não é muito, mas ajuda em tempos de
otimização de recursos de toda a prefeitura aí, né, numa pandemia onde cada vez está mais difícil manter seus serviços. Mas, assim, não se pode falar em tirar um recurso quando você não tem um recurso para colocar. Então, a nossa dúvida é essa. Como seria, o que você orienta nesse caso, né? Eu sei que você conhece bem Campos, já esteve aqui, já esteve nesse movimento, eu falava isso para a subsecretária, eu me lembro bem de você nesse movimento, tentando implantar essa política da mulher no município, mas que não foi à frente, né, nesses anos, e esse ano de 2021, com o novo governo, conseguiu implantar a subsecretaria, logo o CIAN estará aberto, a gente já pensa nessa articulação, mapeamento de toda a rede, e tudo que a gente precisa para garantir a mulher como um todo, né, os seus direitos. E aí a gente fica nessa dúvida, eu até falava para as meninas, assim, que a gente colocou uma história do mapa, né, de atendimento, assim, da rede de atendimento. E aí me cobraram, e o CREAS? Porque a gente sabe que o CREAS até então fazia esse atendimento, mas é um atendimento mais geral, para a família, né? O CREAS, o SUAS, ele tem a centralidade na família, e ele vê a família como um todo. Então, ele atende a mulher, o idoso, a criança, o homem, é geral, o qual eu conheço também, é muito interessante, mas para a violência contra a mulher, é diferente de um centro especializado, né, de um serviço especializado para a mulher, o que você dizia que o CIAN, a gente precisaria ter CIAN aqui. E aí até eu falava, mas será que quando a gente tiver o CIAN, e aí todos os encaminhamentos para o abrigo ocorram através do CIAN, a gente consiga entrar nessa rede de atendimento especializado? Porque eu acho que Campos, e aí é uma suposição minha, talvez Campos não esteja, né, o abrigo de Campos, porque ele está no SUAS. Será que é isso? Então, são essas minhas dúvidas aí, eu acho que de toda a equipe, tá bom? Essa é uma dúvida importante, mas ela nem é uma dúvida nova em Campos, não, é bem antiga, né? Eu me lembro que quando o NIAN fechou, o que aconteceu? Não sei se vocês já eram funcionárias em Campos, mas eu vou falar o que aconteceu, que eu já estava nessa lida aí. Em 2011, a Prefeitura de Campos transformou o NIAN em CREAS Mulher. Não sei se vocês lembram disso, né? O CREAS Mulher, infelizmente, ele não pôde ser aceito, porque ele não faz parte da tipificação dos serviços socioassistenciais, né? A assistência social no Brasil, ela está muito mais avançada em termos de normatização do que a política para as mulheres, né? Então, a assistência social tem o Sistema Único da Assistência, a assistência social tem a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que vai dizer qual é o cardápio de ações que um CRAS, um CREAS vai oferecer, ou um abrigo. A assistência tem NOB SUAS, tem um monte de coisas que na política para as mulheres a gente não tem. E tem o cofinanciamento, que a política para as mulheres não tem. Então, o CIAN não tem cofinanciamento, o CIAN tem uma tipificação que é uma tipificação feita em 2005, que não foi revista, ela é anterior à Lei Maria da Penha, e que já precisaria, na minha opinião, há bastante tempo passar por uma revisão, né? E a questão do abrigo está situado na política da assistência, mesmo sendo um abrigo para mulheres em situação de violência, é porque a tipificação nacional socioassistencial permite isso, assim como permite que as mulheres em situação de violência sejam atendidas no CREAS, desde que você não deixe de atender as outras populações com violações de direitos. Na tipificação da assistência, o único CREAS assim, especializado num determinado público é o de população de rua. Então, não pode ter um CREAS mulher. O CIAN ele só poderia estar dentro desse guarda-chuva do cofinanciamento da assistência se fosse possível ter o CREAS mulher. Foi, né, o que Campos tentou, mas isso não é possível.
Então, o CEAM ele vai ter que ser todo organizado com recursos próprios do orçamento municipal. É possível, lógico, o campus fazer acordos com, negociação com iniciativa privada, com consórcio com outros municípios para vários equipamentos, mas, de fato, tem que ser uma política que o CEAM não vai poder entrar nos per capitas que somam para o cofinanciamento da política da assistência. O abrigo eu entendo que sim, porque está lá previsto na tipificação. E mesmo que o CEAM seja inaugurado, eu entendo que o CREAS, eu não sei quantos CREAS o campus tem hoje, mas eram 2 na minha época. São 3. Agora já são 3. 3 e um Centropop. Pronto. Esses 3 CREAS, eles vão continuar atendendo mulheres em situação de violência. Tá? Eles não vão deixar de atender e dizer que a mulher tem que ir para o CEAM. Porque, às vezes, eu não sei, por exemplo, o CEAM pode ser no centro e a mulher mora lá no distrito, não sei de onde, que ela não vai conseguir acessar. Então, ela tem o direito de ser atendida no CREAS ou no CEAM, naquele que for mais confortável, mais próximo, mais interessante para ela. Pode acontecer o contrário. Ela não quer ser atendida no CREAS porque ela mora ali muito perto e ela prefere ir num CEAM mais distante, para ela vai ser mais discreto, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o CREAS não pode abrir mão de fazer esse atendimento, como não abre mão, por exemplo, de trabalhar com adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, como não abre mão de trabalhar com idosos que sofreram violação de direitos. Então, não é uma questão de tirar do cardápio do CREAS para colocar no CEAM. O cardápio do CREAS vai ter que continuar aberto para as mulheres, e o CEAM e o CREAS vão trabalhar alinhados, né, vão trabalhar em consonância com esse objetivo de diminuir a violência. Tendo sempre como referência isso que você mencionou, Anne, né? A política socioassistencial, a matriz de referência dessa política é a família. A matriz de referência do Centro Especializado de Atendimento à Mulher é aquela pessoa dentro da família que foi vítima de uma violência de gênero, que é essa mulher. Então, são matrizes de construção de um atendimento distintas, mas são complementares. É possível haver uma complementaridade, mas não no cofinanciamento, infelizmente. Existe projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, porque aí teria que ser uma lei federal, né, para criar o sistema de financiamento, sistema de enfrentamento à violência contra as mulheres, que aí teria o cofinanciamento. Para isso, os municípios teriam que também fazer aquilo mesmo que fizeram para se organizar na assistência e na saúde, né? Ter o CEAM, ter o Conselho da Mulher, que eu sei que Campos tem já há muitos anos, enfim, ter essa organização. Mas essa política ainda não foi aprovada nacionalmente, né? Então, nesse momento, a gente ainda não tem essa garantia da partilha do recurso para manter esses serviços. O que é uma pena, né? Se a gente tivesse, incentivaria também que outros municípios pudessem avançar nisso, né? O nosso CEAM vai ser uma parceria, Adriana e todas, com o Estado. Já existe esse convênio e a gente vai continuar atendendo também no CEAM de forma regional. Então, vai ser definido, já está definido, a doutora Priscila já está até aí, alguns municípios que a gente vai estar atendendo, acolhendo outras mulheres de outros municípios. São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, que são municípios que não tem DEAN, não tem quase equipamento nenhum, né? Ótimo. Mais alguém tem alguma questão? A gente está já chegando às 21 horas. Adriana, a gente tem a Val, que é uma companheira nossa, que ela escreve poesia, e em quase todos os encontros ela lê uma poesia para a gente ao final. E aí, caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida ou nenhuma coisa, a Val pode finalizar, né, com arte. E eu queria só dizer que achei muito bacana que, assim, a gente teve a Leila, né,
a Leila Linhares aqui, ela falou também dessa coisa da cultura, do quanto é importante, né, essa aproximação e do trabalhar com as mulheres em situação de violência através da cultura, e você também veio com essa fala, então, eu como trabalhadora da cultura, né, acho que é sempre bom a gente reforçar isso, né, o quanto a gente também está junto, né, enquanto a gente foi acolhida pelos movimentos, enquanto cultura, né, e como a cultura é importante também para fazer a coisa andar, assim, então... E eu não combinei nada disso nem com a Leila, nem com você. A vida Sim, fez a gente combinar. Olha a rede. É incrível. Quando você falou, eu falei, gente, a Leila falou isso, olha que lindo, né? Olha que, enfim. E aí, Val, pode ficar à vontade, te agradeço, Adriana. Eu que Obrigada, agradeço estar aqui com vocês. Imagina, tuas ordens. Boa noite. Adriana, prazer, parabéns pela explanação. Obrigada. Então, eu escrevo poesias porque me ajudou a recuperar da violência doméstica que eu sofri durante 12 anos, e hoje se tornou um instrumento de prevenção e enfrentamento à violência doméstica. Então, eu sempre procuro escrever com alguma fala que a palestrante tenha explanado. E eu escrevi sobre as mortes diferentes, espero que vocês entendam assim, o que eu quis passar com essa poesia, as mortes diferentes entre o homem e a mulher. Então, eu coloquei o título Mortes Diferentes. Mortes diferentes. Ele morreu. Ela morreu. Ele morreu. Antes disso, nada nele doeu. Ela morreu. Antes disso, muita coisa lhe doeu. Ele morreu. Antes disso, nenhum grito ele deu. Ela morreu. Antes disso, gritou socorro e a justiça não viu. O pior, nem você, nem eu. Ele morreu. Antes disso, ele foi carrasco com muitas mulheres. Ela morreu. Antes disso, apanhou do marido e da sociedade que fere. Ele morreu. Na festa, na briga de trânsito, na rua. Ela morreu. Dentro de casa. Repito, no lar e nua. Ele morreu. Um outro homem cometeu o assassinato. Ela morreu. Um homem cometeu feminicídio, é um fato. Ele morreu. Não é chamado de louco. Ela morreu. Ela fica como louca e mais um pouco. Ele morreu. O corpo pereceu em um dia. Ela morreu. Aos poucos, durante toda a vida. Obrigada. Que lindo, Val. Depois, se você puder compartilhar, eu gostaria de guardar essa poesia comigo, se você permitir. Muito linda, parabéns. Claro. Emocionante. Obrigada. Muito linda, Val. Obrigada mais uma vez. A gente pretende, ao final de todo esse processo, né, que elas apresentem um trabalho final, mas de forma artística, enfim. E aí, muito provavelmente, as poesias da Val vão estar também, né, nas páginas de todo esse trabalho aí. É muito lindo. É doloroso, né, é profundo, é emocionante, mas é lindo. É isso aí. Transmutar, minha gente. Vamos que vamos. Obrigada, Adriana, mais uma vez. Obrigada a todas, vocês e todos que estão aí ainda, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Adriana. Obrigada, Val. Eu que agradeço. Depois queria falar até com ela, né? Porque é tão interessante e tão tocante, né? A forma como a gente pode alcançar a partir da poesia. Tem muita coisa que não pode ser dita de um outro modo e as pessoas captam com tanta facilidade, né? De tão intenso que é. Depois a gente vai pedir aí direitos autorais. Se ela quiser, a gente grava de um outro modo. Junta tudo, porque são várias, ela fez praticamente uma a cada encontro, né? Eu acho que vai ser muito legal ela poder compartilhar, publicizar, enfim, e a gente rodar nas nossas redes, né? Divulgar, muito bacana. Muito bom. Ó, dá tchau aqui também. Tchau, gente, eu vou embora. Tchau, gente, boa noite.
Tchau, gente. Boa Até a noite. Parabéns aí, Adriana. Foi excelente o conteúdo. Obrigada, estou às ordens para o Muito que bom. vocês precisarem. Tá joia. Val, você sempre arrasando. Haja coração para te ouvir, viu? Verdade. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Josiane. gente. Tchau.